Começa agora mais um podcast da PIB Rio de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador do canal YouTube da PIB Rio de Deus. Já estamos no ar mais uma vez e começa mais uma edição do podcast da Primeira Igreja Batista PIB Rio de Deus. Estaremos juntos aqui pelos próximos minutos e hoje com o nosso pastor Renan Pierini. Graça e paz, tudo bem, Renan? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. E também com o nosso querido irmão Cleiton Dias. Como vai, Cleiton? Graça e paz. Graça e paz, tudo bem, Romano? Bênção de Deus. Amém, tudo jóia, graças a Deus. Bom, a gente começa hoje com o tema Sofrendo com Esperança. Como entender por que Deus permite o sofrimento do cristão? E para isso, eu gostaria que o pastor Renan iniciasse com uma análise sobre a questão de nós sofrermos por causa da queda humana, pastor. O que a Bíblia nos diz com relação a esse tema? Bom, vamos lá. A gente sabe que partindo da ótica bíblica em que Deus criou todas as coisas, a gente também vê a queda humana em pecado, em rebelião contra Deus, trazendo sobre toda a espécie humana a desgraça, né? A palavra é forte, mas a palavra é essa mesmo, a desgraça de experimentar todo e qualquer tipo de dor e sofrimento que possa haver neste mundo, porque o mundo então passou a ser um mundo caído, né? Um mundo onde a rebeldia de um homem arrastou toda a espécie humana para dor e sofrimento. Isso já é anunciado pelo próprio Deus a respeito das dores do parto. O trabalho já não ia mais ser prazeroso, mas sim laboroso, né? Com muita dor, com muita dificuldade. Então a gente entende que o sofrimento ele se dá também por causa da queda, porque a queda ela causou um caos, uma desordem, né? Moral, social, psíquico no ser humano também, onde as suas faculdades já não, depois da queda, não atuam mais na sua plenitude, vamos assim dizer, né? Então, por isso que o ser humano está sujeito a doenças na alma, como depressão, angústias, tristezas, a morte e tantas outras espécies de males que existem por aí, né? Mas a gente, assim, não tem uma resposta fácil, mas a gente tem uma resposta confortante através da palavra de Deus, né? Que é a redenção, a restauração para todas as coisas. Certo. Irmão Cleiton, com relação ao sofrimento, né? É um tema forte, é um tema que a gente tem também presenciado e vivido nesses últimos momentos, até por conta do que o mundo passa na questão da saúde e na questão da economia, por conta da pandemia da Covid-19. Como que o irmão enxerga essa parte do sofrer com esperança, né? Para a gente ter o entendimento do porquê que Deus permite o sofrimento vir para as nossas vidas, dada já essa introdução do pastor Renan sobre a queda humana que causou também todo esse sofrimento. Então, a gente sabe o quanto é desconfortável muitas vezes falar sobre esse tema, assim como também é desconfortável para o ser humano nós falarmos sobre o pecado, né? Porque nós, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser realistas nesse sentido, né? E como já foi muito bem observado, enxergar que ali no Jardim do Éden, né, após a queda do ser humano, está a fonte de toda tristeza, de toda contingência e de acontecimentos catastróficos que têm dominado e assolado o gênero humano. Mas, falando sobre a questão de sofrer com esperança, a gente observa nessas horas como é importante nos voltarmos para a palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque, como foi bem colocado, nessas horas de sofrimento, nós buscamos por respostas, né? Todo ser humano, ele busca por resposta, algo que faça sentido à sua existência, algo que explique aquele momento. E cada pessoa, muitas vezes, procura o seu próprio atalho, né? Eu não sei se você se recorda,
Mas em alguma ocasião aí, em algum estudo na nossa igreja, o pastor Renan, ele disse uma frase muito interessante, que o ser humano, ele evita sofrimento e ao mesmo tempo busca prazer. O prazer. Busca conforto. E eu acredito que esse é o nosso movimento também, né? Nenhum de nós gostamos de sofrer, mas sabemos que isso é inevitável no mundo caído como o nosso, e diante dessa situação nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque realmente nela nós não somente encontramos a verdadeira resposta, ou se podemos dizer a resposta completa para todas essas situações, mas nós acabamos descobrindo de que forma Deus revela a sua vontade e algo sobre ele a nós também, né? E para que a gente tenha esperança a princípio, eu gostaria de iniciar nesse podcast levando os ouvintes a refletir no seguinte, que o sofrimento, ele revela muito sobre nós e revela muito sobre Deus, né? A forma como nós reagimos, a forma como nós lidamos, e sobre Deus, a forma como ele se revela a nós por meio dessas angústias, né? Certo. O irmão Cleiton fez até lembrar essa passagem que foi pregada pelo pastor Renan na igreja, sobre a facilidade com a qual a gente busca fugir do sofrimento e a gente quer sempre encontrar o prazer, né? E fica cada vez também mais difícil da gente entender que o nosso próprio Deus, ele usa o sofrimento como um meio de correção e criação para a gente, que nós somos tidos como filhos de Deus, né? Mas a gente nem sempre tá disposto a reconhecer isso, né? A gente nem sempre consegue perceber essa mão de Deus que corrige, essa mão que ela é paterna por detrás das dores que nos acometem, né? Então, que Deus possa... de santificação, né? Exatamente, pastor. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, né? Para a gente entender que a gente está debaixo da vara da disciplina de Deus, passando por diversas situações, provações, muitos sofrimentos, mas a gente, na maioria das vezes, a gente é desavisado e a gente confunde a falta de sofrimento por sermos filhos de Deus, e quando é exatamente o contrário, né? Então, acho que cabe aqui também deixar claro para os nossos ouvintes, os irmãos da igreja, aqueles que creem, aqueles que porventura serão agraciados com essa gravação, esse podcast, que muitas vezes não crê, mas para entender que doença, problema financeiro, problema de relacionamento, problemas com a família, nós vamos ter toda espécie de sofrimento nesse mundo, mas que a gente possa entender que é uma preparação para um juízo final, para depois, né, no caso, vamos até dizer assim, dos ímpios, daqueles que não creem, que não seguem o caminho, depois até um sofrimento eterno. Então, assim, isso vocês me fizeram lembrar que o sofrimento que para o ímpio representa já um juízo de Deus aqui e agora, para nós que cremos, ele representa a correção de um pai que nos ama e que quer o melhor para nós. O grande segredo é a gente conseguir perceber isso, entender e viver de acordo com isso, né? Porque a Bíblia diz que o alvo de Deus com o sofrimento aqui, nesse mundo, é desapegar o nosso coração com as coisas do mundo, né? O nosso coração, ele é idólatra, né? Como Calvino já dizia, é uma fábrica de ídolos. E nós estamos sempre colocando alguma coisa no lugar de Deus, e Deus sempre vem para derrubar esses ídolos dentro dos nossos corações, né? Ô, William, então é como... Oi. Permita-me só fazer uma observação aí no mesmo caminho que você está conduzindo aí o assunto. Sim. E o que acontece? A gente tem uma perspectiva muito boa de nós mesmos, né? De que nós somos bons e de que nós não merecemos o sofrimento, e de fato sim, a gente não está desmerecendo aqui a dificuldade de ninguém, não é esse o propósito, né? Até porque quem nunca sofreu por determinada coisa, eu acho que alguma coisa está errada, né? Com certeza. Mas o que acontece?
Acontece que é justamente o pecado no mundo e o pecado que habita em nós que faz a gente sofrer. Então, foi perguntado uma vez, acho que um rabino nos Estados Unidos, ele perdeu um filho, né? E ele escreveu um livro dizendo assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E um outro pastor, acho que foi o Sproul, se não me engano, ele deu uma resposta dizendo assim, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Né? Então, assim, a gente não consegue enxergar como nós somos, assim, maus. Não quer dizer que a gente não tem atos de bondade, que a gente não sabe o que é certo e o que é errado, mas lá no fundo, se a gente vasculhar, a gente vai encontrar a nossa depravação. E o sofrimento, ele é um instrumento de santificação para aqueles que são seus, por mais difíceis que sejam, né, os momentos. E depois, em um outro momento aí na conversa, eu vou trazer alguns exemplos de pessoas que sofrem, para a gente, assim, parar de olhar um pouco só para o nosso mundo e enxergar também outras pessoas que sofrem e entender como que funciona o sofrimento e como Deus é glorificado nisso, né? Sim, com certeza. O que eu ia fechar mais ou menos antes do pastor colocar essa questão importantíssima é o fato da gente entender como se fosse um caminho, né? Vamos imaginar que a gente está saindo aqui da cidade de Sorocaba e a gente precisa chegar. Parece que o Cleiton tá conectado, né, Cleiton? Tá conectado, pode ir. Vamos imaginar que a gente está saindo da cidade de Sorocaba e precisamos chegar em São Paulo. De repente a gente para no meio do caminho em São Roque e acha que ali tá bom, tá gostoso, tá um friozinho bacana em São Roque, tem o parque ali para esquiar e a gente não chega no destino final, né? Então, assim, existe uma compreensão também de que Deus faz a gente ansiar pelo mundo vindouro. Então, se a gente está muito confortável aqui, a gente acaba não aspirando chegar lá no reino celestial, né? Nosso verdadeiro lar, né? O nosso verdadeiro lar. Deus quer evitar que a gente pare no meio do caminho. Nós não podemos nos acomodar. A nossa caminhada é para Nova Jerusalém. Então, por isso, Deus pode, ele é soberano, ele pode tornar a nossa moradia aqui nesse mundo cheia de inquietações, cheia de problemas, insegurança, onde a gente não encontra repouso, descanso, exatamente para que a gente não se acomode, dizendo, aqui tá bom, né? Então ele faz isso para nos mantermos ansiosos pelo mundo vindouro, nos mantermos humildes e dependentes dele. E aí, para fechar esse bloco, eu quero daí passar para o Cleiton, a questão de que quando tudo vai bem, né, na maioria das vezes, infelizmente, nós esquecemos de Deus. Aí a gente só lembra de Deus quando a coisa aperta, né? É aquela famosa frase, todo mundo é ateu até a hora que o pitbull pula a cerca. Aí todo mundo chama, busca por Deus de alguma forma. Então a gente precisa manter essa dependência dele, né? Para ele nos inquieta e nos mostra o quanto que nós precisamos dele, não é, Cleiton? Exato. Eu acredito que uma das coisas importantes que a Bíblia nos mostra muitas vezes que o sofrimento ele testa as bases da nossa esperança, né? Para ver se realmente a nossa esperança ela está enraizada em uma verdade sólida ou em nós mesmos, né? E eu lembrei agora da história de Jó, que é um exemplo fantástico de sofrimento, porém, muitas vezes, eu acho que em decorrência de Jó ter desenvolvido paciência durante as suas angústias e durante seus sofrimentos, a gente acaba fazendo um retrato de Jó como se ele fosse uma espécie de herói cristão, né? E na verdade, o que a gente percebe no livro inteiro é como Deus trata Jó, a sua personalidade, o seu coração enganoso, o quanto muitas vezes Jó ele demonstra certos equívocos do coração dele, e esses equívocos eles acabam se revelando durante o diálogo do livro, e de como Deus vai ao encontro, vai ao socorro desse momento de fraqueza e sofrimento de Jó, e a ponto de mostrar quem ele é, né? E eu lembro muito bem de uma certa feita que a Bíblia nos conta que Jó, ele era um homem dedicado ao serviço,
de Deus, né? Um homem que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, um homem muito piedoso. No entanto, a gente vai observar nos capítulos finais do livro o quanto o coração daquele homem precisava passar por um quebrantamento espiritual, a ponto dele se humilhar diante da soberania de Deus e entender que acima das expectativas dele estão os planos e os propósitos de Deus. Perfeito. Exatamente. O propósito mais importante de Deus com o sofrimento na vida, né, do crente é corrigir provavelmente um erro de caráter, corrigir uma conduta ou até um erro doutrinário. Não quer dizer que todo sofrimento que o crente passa é decorrência direta de algum pecado específico que ele cometeu. Como, por exemplo, aí o caso de Jó, um homem íntegro, né, que a palavra de Deus o traz como aquele que fazia, né, todas as primícias a Deus, os sacrifícios, com integridade, mas de saber que passar pelo sofrimento é um ato de amor de Deus para com os filhos. Eu gosto muito do trecho que está em Hebreus 12, que nos exorta com relação a essa figura do pai que ama, né? Talvez nos dias de hoje seja até difícil alguns pais entenderem, porque a gente vê uma geração que acaba às vezes nem corrigindo direito os seus filhos, mas aquele que ama o filho o corrige. E nós, né, sendo filhos de Deus, a gente tem que ficar submisso às correções de Deus. E muitas delas devem, podem e chegam até nós através do próprio sofrimento, aos nossos olhos humanos. Não é, pastor? Não, então, exatamente. É que assim, dentro do que você está falando aí, né? Bom, é legal a nossa conexão aqui, que a gente está sempre complementando uma outra, né? O que acontece? Uhum. A gente tem muito aqueles moldes humanos para Deus, né? Quer dizer, se eu tive um pai ruim, então Deus não é um pai amoroso porque ele não dá o que eu quero, né? Sim, de vários modos, né? Eu jogo o meu referencial de paternidade para Deus sendo meu pai, então eu acabo não me aproximando dele como eu deveria porque os meus moldes falam mais altos, né? Então, na vida de Jó era um homem justo? Era um homem justo. Só que também em cada um de nós, lá no fundo, sempre tem autojustiça, né? Uhum. E é isso que Deus, muitas vezes, pelo sofrimento, ele vai tratando o nosso coração, até o ponto de Jó chegar lá no final e dizer assim, eu conhecia de ouvir falar, mas agora a gente vê os meus olhos. Então, olha para você ver que relacionamento profundo, próximo, íntimo, e não acabou os questionamentos, né? Quer dizer, por isso que eu falei que a gente sofre com esperança, a esperança para o sofrimento, né? Porque lá no final, seja em vida, seja em morte, nós estaremos face a face ao próprio Deus, né? Até porque o nosso Salvador padeceu, sofreu as nossas dores, e nós somos convidados, né? Foi-nos concedido, como diz em Filipenses 1:29, foi-nos concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Então, se nós temos um mestre, um Salvador, com todo o senhorio de Jesus Cristo, né, que é o Deus Filho, que sofreu, como nós, seres humanos, insignificantes que somos, não queremos sofrer, né? É algo que acaba sendo paradoxal, a gente estaria indo num caminho contrário. A questão é encarar o sofrimento como bíblico, né? Exatamente. E tem um texto em Apocalipse 13, né, que fala assim que o Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então você vê ali que Deus é um Deus sofredor também, né? Por quê? Porque se Cristo já se manifesta como o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele já sabia o que era sofrimento. E, poxa vida, é tão assim maravilhoso, né? Ver que amar também é sofrer, né? Então, um Deus que ama, um Deus que sofre. Eu acho que tem um texto também no Salmo 86 que fala isso, Deus passivo, benigno, sofredor. Ou seja, ainda que venhamos passar por vários tipos de provações, o Senhor está conosco, sofrendo juntamente conosco, porque Ele sabe o que é sofrer de verdade, né? Sim. Olha, inclusive, nós trouxemos aqui a questão de Hebreus 12, né?
E um pouquinho antes, em Hebreus 11, do 35 ao 37, a gente tem ali todo o relato dos heróis da fé que sofreram também, né? Exato. E alguns foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, né? Mortos a fio da espada. Obviamente, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita lá para os judeus que creram, né? Em Cristo como Salvador. E é como se ela estivesse exortando aquele povo, no sentido de que, poxa, vocês estão reclamando, né? O emprego, saúde, mas na luta contra o pecado a gente ainda não resistiu até o sangue, que é o que diz aquele trecho na carta. Deus não pediu o sangue de vocês. Então, a maneira como se enxerga o sofrimento, né? Talvez pudéssemos traduzir aqui o que cada um está passando, cada um sabe o que é, mas não é tão ruim quanto poderia ser. Né? Exatamente. E outra, sabe o que é interessante nesse texto aí? É que, assim, sempre o sofrimento de cada um de nós, ele tem um propósito, porque quando o escritor aos Hebreus está falando com pessoas que estão ali desanimadas por causa de perseguição e tudo mais, ele está trazendo exemplo de pessoas que sofreram, como você disse aí, de mais grave ainda, né? Vamos dizer assim. Exato. Uhum. E por quê? Porque isso encoraja outras pessoas, né? Olha, por quê? Porque isso vale a pena morrer, vale a pena sofrer, não é mesmo? E a gente tem nas histórias modernas aí, missionários que foram, deram a vida, e multidões creram, e depois outras pessoas foram lá e foram tocadas para prosseguir com aquela missão. Então, você vê que o sofrimento nunca é em vão, né? Exatamente. É um exemplo de como, assim, a gente pode acabar até conhecendo a Bíblia, mas não colocando em prática, né? Isso fica claro. Porque tem um trecho logo a seguir ali dizendo que estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, lá em Provérbios 3, que Deus castiga e corrige os seus filhos, a quem ama e recebe. Então a gente não pode menosprezar a correção de Deus. E ainda diz o texto que a gente não pode desmaiar quando formos reprovados por ele. E eu acho que, assim, eu faço até um comentário que acho que o pior castigo que Deus pode dar a um pecador é dizer para o pecador, olha, seja livre, seja feita a tua vontade, pecador, vai lá, eu não vou te corrigir. O pior castigo que um pai pode dar para um filho é deixar o filho solto e não fazer a correção. Então, exatamente porque Deus nos ama, ele nos corrige, né? A gente poderia, como falamos de Jó, podemos pegar o exemplo também de Jonas. Jonas escolheu, teve lá o seu livre agir para ir para Tarsis, mas Deus pegou ele, fez passar por tudo que aconteceu, mas sabia que o caminho era aquele a seguir, né? Então houve ali uma correção, houve sofrimento também naquela correção, né? Com certeza, com certeza. Ô Cleiton, queria pedir aqui para você o que você pode trazer para quem nos ouve, nos acompanha, um resumo sobre a questão de como encarar o sofrimento, segundo o que a Bíblia nos exorta. Meu caro e nobre William, eu recomendaria aos nossos ouvintes, com muita veemência e ardor, o capítulo 8 de Romanos, né? Perfeito. Ali a gente vê o coração pastoral do apóstolo Paulo dilatado e aberto aos irmãos que estavam sofrendo em Roma. E é um capítulo que ele vai falar sobre a questão do sofrimento, mas Paulo, ele quer que aqueles irmãos, de alguma forma, tenham esperança em Deus, tenham esperança no Evangelho e se sintam fortificados em Cristo, né? Então ele se utiliza de alguns argumentos que são os argumentos que eu gostaria, assim, de deixar aqui para os nossos irmãos, de verdades gloriosas que podem, além de fazer diferença no nosso dia a dia e nos nossos momentos mais angustiantes, revelam o poder transformador do Evangelho. Então, Romanos capítulo 8,
versículo 17, Paulo vai dizer assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se é certo que com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Perfeito. Então aqui, Paulo, ele está colocando que Deus ele tem um alvo para as nossas vidas, né? Sim. Aquela famosa expressão evangélica, Deus tem um plano para você. Então Deus tem um plano para nós, né? Para comunidade de fé, que é o quê? É revelar a glória do seu Filho em nós, né? Que o nome dele seja glorificado. E para isso, ele diz que muitas vezes nós iremos passar por sofrimento, mas que esses sofrimentos, ao invés de desmentir a verdade de que Deus está conosco, se afastou de nós ou está longe de nós nesses momentos, ao contrário, ele está mais próximo do que nós imaginamos. Por quê? Nós estamos com Cristo Jesus. E como o pastor Renan mencionou, ele é o servo sofredor por natureza, né? Ele é aquele que sofreu desde a fundação do mundo e está conosco. E é nessa perspectiva que nós podemos encontrar segurança na vontade e na soberania de Deus, sabendo que o Filho dele, né, traçou todo o caminho, né, liderou o caminho em obediência e obediência até a morte de cruz, triunfou sobre principados e potestades e garantiu para nós uma eterna redenção no seu sangue, né? Então, nós possamos nesse momento, mesmo tendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e o nosso coração testados, purificados e tratados pela graça de Deus, que nós possamos olhar para Cristo Jesus e enxergar Ele como todo o nosso suficiente Salvador e Senhor. Amém. E se o irmão me permite, o irmão recomendou Romanos 8 e leu aqui o versículo 17. A partir do versículo 17 adiante. E o 18 ele fecha como ele encaixa perfeitamente, dizendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, assim, é aquela questão de que, aguenta mais um pouquinho, o resultado final vai compensar tudo isso que você está passando, né? Não é bem isso mesmo. Olha, puxa, eu tô maravilhado com essa conversa que a gente está levando aqui, porque os últimos dias não têm sido fáceis, né? Cada um sabe das dores que passa, das mazelas que tem, e como Deus é perfeito, é maravilhoso na sua atuação através do Espírito Santo, para fazer com que a gente possa aprofundar num tema como esse, que eu acredito muito que vai também falar ao coração de diversas pessoas, diversos irmãos, mas falou muito, muito ao meu coração, né? E eu acho que é importante a gente lembrar disso, de que o que a gente está passando, alguém pode chegar para a gente e falar assim, podia ser pior, hein? Então, da gente enxergar que talvez não seja tão ruim quanto poderia ser, a gente entender que é uma prova do amor de Deus quando Ele disciplina a quem Ele ama, né? Da gente entender, nós falamos aqui, o pastor comentou sobre o caminho da salvação pela santificação, a correção ela é uma evidência da salvação, né? E sermos submissos, né? Essa submissão ela é necessária para que a disciplina de Deus produza efeito no nosso caráter e que o resultado final ele vai compensar. Pastor Renan, para a gente encerrar, para a gente fechar esse tema sobre sofrendo com esperança, umas palavras finais, por gentileza. Bom, eu me atento aqui para a primeira epístola de Pedro, né, no capítulo 1. Ele começa bem dizendo a Cristo, falando de que aqueles irmãos ali, que eles estavam sofrendo perseguição, né? Eles tinham sido regenerados para uma viva esperança. E aí o verso 7 diz assim, para que a comprovação da vossa fé é mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é a revelação do último dia. Então, irmãos, o que acontece? Para a gente, assim, sofrer com esperança,
a gente tem que contemplar mais o nosso estado da redenção perfeita, da consumação final. Se a gente olhar as histórias dos nossos irmãos do passado, eles sempre procuravam se firmar em Deus, nas promessas de que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que um dia toda essa dor e sofrimento ia ter um fim. Então, assim, para ficar mais esclarecido ainda, a gente tem a questão do sofrimento das coisas que acontecem, né? Que às vezes a gente pode até se perguntar, poxa vida, será que Deus mesmo está no controle? Isso não é prova de que Deus nos ama mais ou nos ama menos. O amor do Senhor permanece inalterável e nós somos amados por Ele e Ele se compadece das nossas dores. E Hebreus que foi falado, tem o capítulo 7 e o capítulo 4 que fala que Ele se compadece das nossas dores. E também tem aqueles sofrimentos que muitas vezes nós vamos lá e pegamos com as mãos e Deus ainda, por graça e misericórdia, Ele nos resgata de volta para si, né? Então, sofrer com esperança é sempre contemplar algo maior, algo eterno, contemplar a pessoa de Jesus Cristo, aquele que sofreu e está conosco, compadece das nossas dores, tem um coração terno, amoroso e sempre está ali para nos socorrer. Amém, amém. Que nós possamos aí, né, através desse sofrimento, das provações, angústias, que a gente possa entender que é a maneira que Deus usa da nossa vida para dar testemunho ao mundo daquela paz e da mansidão que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Valeu. amém. Amém. Então, vamos finalizar com a leitura do livro de oração, pastor? Puxa vida, rapaz. Esqueci de pegar ele, cara, você acredita? Vamos livro de oração comum. Podemos finalizar também com uma oração do próprio coração e uma bênção. Tá bom, tá ótimo. Vamos orar. Senhor Amém. Deus, nós sabemos que a situação deste mundo, ela é difícil muitas vezes de se atravessar e mediante a obra do teu Filho Jesus, nós proclamamos a nossa dependência do Senhor, pedimos a tua graça. Nós sabemos que todas as coisas estão nas tuas soberanas mãos, mas se possível for, Senhor, passa esta pandemia de nós, da angústia, do desemprego, da fome, da doença, da miséria, e que o pecado que hoje nos aflige, Senhor, porque não conseguimos agradar a Ti por completo, possamos, ó Deus, ter esperança que Teu Filho venceu, que Teu amor é maior, a Tua graça é maravilhosa, e o Senhor nos sustenta apesar de toda dor e sofrimento. Nos ajuda, Senhor, a contemplar-Te, contemplar a beleza do Teu Filho, morto, crucificado naquela cruz, mas que também ressuscitou e nos deu uma viva esperança. Muito obrigado, Senhor. Continua nos ajudando a manter os nossos olhos firmes em Ti, é o que oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso podcast. Pastor Renan, irmão Cleiton, um abraço também, graça e paz, que Deus continue jorrando dessa misericórdia em nossas vidas e que nós possamos continuar entendendo o que é passar pelo sofrimento, de que é uma disciplina de Deus sobre nós. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Graça e paz, um abraço, Deus abençoe. Graça e paz. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém.